Queridos irmãos, amanhã teremos novamente a nossa torre de oração, torre de vigia mensal. Em novembro de 2009, nós realizamos a nossa primeira torre de vigia. Louvamos ao Senhor por esses 11 anos de perseverança e pelas muitas bênçãos que a torre nos proporcionou e principalmente pelos avanços que trouxe para o reino de Deus. Agrada a Deus perseverarmos em seus caminhos, principalmente na oração, que é o principal ministério do corpo de Cristo. Gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que nos mostra um princípio importante de Deus a respeito da oração em si, do nosso pedido e do pedido do povo, né? Então, Ezequiel 36, 37 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho. Veja bem, ele está dizendo, deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isso, que aumente o número de pessoas. Essa passagem fala de um princípio muito claro da palavra de Deus sobre oração e intercessão. Deus é todo-poderoso e tem seus propósitos definidos. Ainda assim, ele não fará certas coisas enquanto não pedirmos. Ele poderia aumentar o número de pessoas sem que fosse pedido, mas ele fala claramente que deseja ouvir o pedido. Deus quer a participação do seu povo naquilo que ele faz. Esta é uma verdade visível em outras passagens e ensinos do próprio Senhor Jesus, como o Pai Nosso, por exemplo, que é um modelo de oração coletiva, né? Porque começa dizendo, Pai Nosso, é para ser orado coletivamente. Não, claro que podemos orar individualmente, mas é uma oração, né? É um modelo de oração coletiva. E nesta ele nos ensina claramente e prioritariamente a orar para que o reino venha e para que a vontade de Deus seja realizada na terra. Jesus tem todo o direito e toda a autoridade para vir, para voltar à terra a hora que ele quiser e reinar. Mas Deus espera, né? No caso, Cristo espera que a sua noiva, o cabeça espera que a sua noiva, o seu corpo, peça insistentemente diante do Pai para que isso aconteça, para que ele venha. Como sabemos, a igreja não é um lugar de reuniões. Não, a igreja é um grupo de pessoas redimidas pelo precioso sangue de Jesus, regeneradas pelo Espírito Santo e entregues nas mãos de Deus para exercer o seu papel de indagar em oração, clamar e interceder até que a sua vontade na terra seja cumprida. Por menor que seja o grupo de cristãos orando, irá sim contribuir para isso. Como o Senhor ensinou, até 2 ou 3 podem fazer grande diferença. Deus fará tudo o que se propôs a fazer por meio da oração da igreja. Que grande privilégio e que grande responsabilidade. Por isso, organize-se para participar dessa torre. Se não conseguir conectar em algumas das salas, nos horários definidos, junte a família ou o casal em um horário conveniente dentro dessas 24 horas e ore em concordância com aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Leia os motivos apontados, ore em cima deles com fervor e responsabilidade e realidade.
tem alguns assuntos muito importantes, as eleições e outras coisas importantes que temos pela igreja perseguida, tantas outras coisas estão ali, naquela lista, leia e ore em cima disso. Como disse Tiago, né, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E em conjunto, em unidade, muito mais. Fará grande diferença e contribuirá para o avanço do reino. Acompanhe as informações da secretaria sobre os horários e motivos de oração. Convide também outros irmãos para também participar. Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos, é muito bom estar com vocês e podendo falar com vocês sobre aquilo que é a minha paixão, aquilo que eu mais amo fazer na minha vida. Falar com Deus, orar, estar junto com outros irmãos, buscando a face de Deus. Nós estamos completando esse mês 11 anos de Torre de Vigia. Há 11 anos atrás, eu propus essa ideia. Eu dei esse nome, Torre de Vigia. Isso estava no meu coração. Francisco foi o primeiro pastor a me ouvir falar sobre isso e me apoiou na hora. Os outros pastores também estavam de acordo, mas eu preciso aproveitar esse momento, que são 11 anos, e dizer que, graças a Deus pela vida do Francisco, Francisco foi um homem incansável nesses 11 anos. Ele foi o suporte, ele foi o organizador, ele foi aquele que esteve sempre apoiando e dando condições para que acontecesse a cada mês. Eu quero aproveitar esse momento, em primeiro lugar, para agradecer a Deus pela vida do Francisco Vanderlinde. Agora já é tarde, ele nem imagina que eu estou fazendo isso, já foi. Mas a igreja precisa saber, né, o homem de valor que Francisco tem sido do nosso lado. É um verdadeiro companheiro e eu quero honrar a Deus por sua vida. E eu gostaria de falar com os irmãos. E eu gostaria de lembrar os irmãos sobre Lucas 18. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, é orar sempre e nunca desanimar. Aí Jesus, o que ele falou? Jesus contou a história do juiz iníquo diante da viúva. Agora, presta bem atenção. Nós, como igreja, somos chamados para ser casa de oração para todos os povos. Agora, quem somos nós? Igreja. Quem somos nós? Noiva. Quem é Deus? Santo dos santos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o justo juiz. Nós vamos clamar ao justo juiz. Nós vamos buscar a face do justo juiz. Então nós temos a missão de orar sempre e nunca desanimar. A nossa paixão é que essa comunidade, é que essa congregação, é que a unidade missionária cristã seja de verdade uma igreja de oração. Uma igreja que ama buscar a face de Deus, que ama se esconder em Deus. Porque oração é se esconder em Deus. Oração é dizer, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. E nós entendemos que a igreja precisa orar. O ministério de oração é o ministério mais importante da vida da igreja. Por quê? Porque é o exercício do ministério sacerdotal. E o que quer dizer isso? Isso significa que nós estamos treinando para o tempo que passaremos na eternidade. Quando nós estivermos diante de Deus, que nós seremos filhos maduros diante de Deus, o
quem nós seremos? Plenamente sacerdotes. Pessoas que adorarão a Deus, pessoas que olharão para Deus, pessoas que terão prazer em ouvir a voz de Deus. Então, o exercício de orar agora vai nos levar a uma preparação para o dia em que estivermos com o Senhor. Então, orar é se preparar, orar é buscar a face, orar é gastar tempo com o amado de nossas almas, orar é junto com a congregação buscar a face do Senhor. Então, a torre de vigia é uma oportunidade que nós temos durante 24 horas, uma vez por mês, de buscarmos a face do Senhor. Você não participou ainda? Venha participar. Você já participou uma vez? Volte a participar. Você está participando? Continue participando. Aproveitem essa oportunidade. Vamos orar, orar e orar. Buscar a face do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou a Thelma, irmã da Tânia, do Daniel, e participo da célula em Angabaú com eles. Eu quero testemunhar sobre a oração coletiva, sobre a importância dela. Eu estava me sentindo incomodada no sentido assim de participar somente da célula. Devido ao meu serviço, não dava tempo de eu ir aos domingos no culto. Então, mas assim, eu gostaria de falar assim sobre a bondade, a infinita bondade de Deus, assim que Ele está tendo com a minha vida e com a vida da minha família. Através assim da oração, assim da madrugada, eu comecei a participar também da oração das 18 às 19, inclusive incentivo a todos a participarem. E também assim na reunião de estudo do Bernardo às quinta-feiras, né? E eu gostaria de falar assim a respeito assim o que está acontecendo durante essa pandemia. Nós estávamos acostumados, assim, para quem não sabe, nós trabalhamos com gelo, temos uma distribuidora de gelo. E com essa pandemia, a gente estava acostumado, assim, antes, assim, a vender de 150 a 200 pacotes de gelo por dia, a média. E o que aconteceu? Assim, praticamente zerou, assim, a venda. E assim, Deus assim foi tão tremendo, e Ele é tão tremendo que Ele tem nos sustentado. Deus assim manda cliente, assim, não sei nem de onde que vem, né? Assim, mas Deus assim está cuidando de nós. Então eu quero colocar assim uma palavra de esperança para os que estão desanimados. E então assim teve assim que nem na verdade tem no final de semana que a gente vende um pouquinho mais. Durante a semana praticamente é zero, né? Mas assim Deus assim tem cuidado de nós. Então por isso que eu incentivo a vocês assim estar orando. E Deus assim mandou muitas bênçãos para nós. A minha filha Hannah, ela estuda na USP e ela ganhou tanto benefício, tanta bolsa, que eu não sei nem dizer que tipo de bolsa que ela tem, de auxílio, assim, transporte, auxílio bandejão, né, assim, só, assim, tenho a contar bênçãos para vocês. Eu tive um problema também, assim, no começo de junho, que quebrou o meu dente. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né, o que eu faço? Aí, assim, eu fui no meu dentista. Aí ele falou assim, Thelma, eu vou cuidar do seu dente, e inclusive deu canal também, né? Aí assim, ele falou, Thelma, eu vou cuidar do seu dente. Depois, assim, quebrou o meu dente. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Aí assim, eu fui no meu dentista. Aí ele falou assim, Thelma, eu vou cuidar do seu dente, e inclusive deu canal também, né?
Aí assim, ele falou, Thelma, eu vou cuidar do seu dente. Depois, assim, a gente resolve o pagamento. Então, assim, e esses dias também, eu também, além do gelo, eu faço eventos, alguns eventos. Aí, assim, Deus mandou, assim, uma empresa me contratar. Assim, é uma empresa que eu já tô acostumada, assim, distribuir sorvetes, né? E eu achei que nem fosse fazer mais festa para eles, né? Assim, esse ano. Mas aí ela me procurou para fazer essa festa, né? E assim, Deus assim tem mandado serviço. Então é só assim, um coração, assim, eu tenho um coração grato, né, assim a Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. No começo, o Luiz estava desanimado, né? Luiz é meu esposo, para quem não conhece também. Então, mas assim, através da oração do grupo, assim, ele se sentiu fortalecido. É só isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha contribuído para que eu tenha passado alguma esperança de fé para vocês. Deus abençoe a todos.